Olá, família, olá, meus amigos. Estamos aqui juntos novamente. Antes da gente começar o nosso estudo, eu venho lembrar que eu fiz um convite para que nós formássemos um grupo de estudos para esse debate ao vivo, interativo, na plataforma Google Meet, que é o que eu vou dar a preferência. Fiz a divulgação e coloquei o link para um questionário. Esse formulário é uma inscrição, ao mesmo tempo tem que responder algumas perguntas, na intenção da gente formar um grupo homogêneo de estudo, que algumas pessoas que queiram participar já se inscreveram. Eu já vi que todas elas ali têm um perfil muito semelhante e que a gente vai poder então fechar o grupo com essas pessoas. E estou abrindo um prazo para a inscrição de mais pessoas. É possível ainda termos aí mais umas 5, 6 pessoas. Enquanto o meu equipamento não chega, porque eu também não comecei esse grupo por conta da necessidade desses equipamentos eletrônicos, e, né, a filmadora, uma coisa melhor para a gente fazer um bom trabalho. Esses equipamentos ainda vão chegar. Eu levei tempo também para fazer os nossos vídeos, peço desculpa, porque eu mudei de residência, então, até as coisas se ajustarem, precisei de um tempo, e agora nós vamos retomar as nossas leituras, nossa discussão. Hoje o tema é muito importante. Nós vamos falar de um trechinho pequeno do livro Educadores do Coração, que a gente tem seguido, mas é um capítulo pequeno, uma parte pequena, desculpa, né? Dentro do capítulo que a gente está discutindo, o capítulo 11, né? A arte de criar os filhos. Então, nós vamos falar sobre a punição e o castigo. Mas antes da gente entrar nesse tema, vou reforçar. Quem tiver interesse em participar do grupo, pegue aí o link que está na descrição desse vídeo, se inscreva, responda ali o formulário, e assim que a gente tiver o grupo fechado, eu vou entrar em contato com essas pessoas para que provavelmente a data que vai ficar marcada para a gente desenvolver, né, ter o nosso encontro, sexta-feira, no final do dia. A gente ainda pode flexibilizar um pouco esse horário, mas no primeiro encontro eu vou anunciar para essas pessoas que foram inscritas, e vai ser o nosso primeiro encontro, que a gente vai discutir as regras do grupo e fechar ali direitinho os dias e horários, fazer um calendário. Tudo isso, né, é uma metodologia de estudo, faz parte, né, da organização, do planejamento, de como nós vamos desenvolver esse trabalho. E espero que Deus nos abençoe e que seja um lindo trabalho para todos nós, que venha nos beneficiar. E agora, retomando, foi o que eu falei, o capítulo de hoje, o Walter Marcelos tem um trecho do capítulo que fala: o castigo não ensina. É muito comum, por conta da nossa educação, que é uma educação baseada no autoritarismo, então tem uma tradição aí da nossa educação de usar da punição e do castigo como método educativo. E isso está sendo discutido já por muito tempo. Então, lembrando que eu já mencionei, ele faz referência a esta obra do Bruno Bettelheim. Aí eu não sei falar, ainda vou procurar como é que pronuncia isso. Uma vida para seu filho, pais bons o bastante. E ele também trata do tema da punição, do castigo. E ele diz por que o castigo não funciona, no capítulo 10.
Além disso, vou trazer para a gente já um trabalho que é mais recente, da Jenny Nelson, a disciplina positiva, que também fala sobre o castigo. Há pessoas que são defensores do castigo. E por que será? Eu quero propor reflexão, nós estamos aqui para refletir. Agora, uma coisa é a gente refletir e cada um tocar a vida como acha, né, como bem entende. Só que a partir do momento que a gente toma conhecimento das coisas, que nós fazemos uma reflexão, nós não podemos mais alegar ignorância. E vamos responder pelos nossos atos de forma mais consciente. A proposta é que a reflexão nos torne pai, mães, pessoas mais conscientes do que a gente está fazendo. Quando se trata do castigo, e já existe agora uma lei no Brasil, que se fala lei da palmada, por que essas coisas estão sendo discutidas? Se castigo até então era considerado uma metodologia educativa, vai se disciplinar a criança. Então, a palavra disciplina ficou muito atrelada a essa conduta, de castigar, de punir. Você tem que disciplinar, é como se a gente tivesse que castigar. Então, virou um sinônimo e não é. Disciplinar não é sinônimo de castigar. Disciplinar, lembra que a palavra discípulo, que a gente faz referência, Jesus, o nosso mestre, e nós, os seus discípulos, seus seguidores, seus alunos. Então, disciplinar, ela está ligada à palavra educação. É educar. E o discípulo é aquele que é educado, que é disciplinado, ou seja, é o aluno. Então, disciplinar é educar. E será que o castigo educa? Então, nós vamos aqui refletir, porque quando o Walter Marcelo fala castigo não ensina, então ele não educa, já está respondido aqui, o Bruno vai falar que ele não funciona. Mas ele funciona, Mas nós temos que entender como que ele funciona, para que ele funciona e para que ele não funciona. Se a gente quer educar os nossos filhos, as nossas crianças, o castigo não funciona, porque o castigo não educa. Mas se nós queremos interromper um comportamento que a criança está tendo, que nós não gostamos, que nós achamos inadequado, que nos irrita, nos incomoda, aí pode funcionar. Talvez. Porque para algumas crianças, o castigo, a punição, causa um rebuliço ainda maior, elas se revoltam e elas se veem no mesmo direito. Então, nós vamos discutir aqui a questão desses temperamentos das crianças, também das relações de poder. Quando definimos violência, por exemplo, as relações de poder são consideradas. Então, o castigo e a punição, nós vamos vincular ao conceito de violência. Conceito de violência que diz que há o uso do poder. O poder de alguém maior, então adulto, uma pessoa mais velha, que usa desse poder, da sua força, contra uma pessoa menor, uma criança. Isso a gente pode dizer em termos de violência física, de bater, castigar. Mas a humilhação também é uma forma de violência, uma violência psicológica. E nesse caso, é alguém que tenha um poder, pode ser, por exemplo, nas relações de trabalho. Um chefe humilhar, desvalorizar, assediar o seu subordinado, ou seja, a pessoa que trabalha para ele.
que precisa daquele trabalho, precisa do salário e, de certa forma, fica numa condição inferior, né, do poder. O outro tem mais poder, ele é o chefe, mas ela também acaba se submetendo porque ela precisa ficar com aquele emprego para ter o seu salário. Então, isso são relações abusivas. Abuso significa transpor o limite. Nós temos um limite de velocidade. Plaquinha lá dizendo 100 km por hora. Se a gente passa ali por 110, 120, 150 km por hora, a velocidade está acima do que é permitido. O que acontece? Nesse caso, nós somos punidos, nós temos na lei dizendo que você vai ser punido, vai pagar uma multa, vai ter pontos descontados na sua carteira, enfim, vai ter ali todo um regime de punição que está atrelado às leis humanas. Nós temos uma lei humana que, para controlar a sociedade, ao invés de educar, ela usa de recursos punitivos. Mas, vamos lá, vamos dar um desconto aqui, que para a gente tirar a nossa carteira de habilitação, para poder dirigir, nós tivemos que estudar as leis de trânsito. Então, tem uma etapa que é aprender, se tornar consciente, sabedor das leis. Então, se eu sei que aquela placa me dá um limite, quando eu ultrapasso, eu estou abusando. Eu ultrapassei, fui além daquele limite permitido. Então, eu estou sujeita a uma punição. Então, essa visão de existe um poder, existe uma lei que determina algo que é para... Para que existe a lei? Para regular a sociedade, para que exista um certo controle, para que não haja caos. Então, a lei serve para organizar a sociedade. Com isso, nós temos numa tradição de como obrigar aquela pessoa a cumprir com a lei. Se não é pelo amor, é pela dor. Se não é pela compreensão e consciência da lei, de que é preciso cumprir a lei para que eu possa viver bem em sociedade. Então, isso é uma questão de ética. E eu estava lendo agora há pouco o livro da Montessori, não está aqui comigo, está para lá, mas ela falou uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte: quando uma criança nasce e ela está imersa naquele meio em que ela vive, a sua cultura, né, é uma cultura que é religiosa, que de tradições mesmo daquele povo, da família, em que se dita, de certa forma, o que é certo e o que é errado. Mas como ela estava na Índia, o que ela percebeu? Que eles veneram os animais porque eles têm um grande valor, um grande apreço pela vida. Todos os seres vivos são valorizados. Então, o animal também. E com isso, eles têm a vaca como um animal sagrado. Isso está na cultura. A criança nasce imersa nessa cultura. Faz sentido para ela valorizar a vida dos animais. Então, ela observou que uma criança estava ali cuidando de uma formiga. A formiga estava andando com certa dificuldade, ela se aproximou e, de certa forma, tentava auxiliar o caminho ali que a formiga passava. Já outra criança, não indiana, de outra cultura, ela chegou e pisou, esmagou a formiga. E ela ainda coloca que provavelmente nós da cultura, ela como europeia, né, uma cultura cristã, pudéssemos achar a formiga indiferente. Ela estar ali ou não estar, se ela está andando com
com dificuldade, ajudar aquele animal que está em dificuldade. Talvez fosse algo, principalmente uma formiga, algo indiferente para nós. E isso tem relação com algo que ela falou. Nós aprendemos, mas às vezes é passado o conhecimento de uma forma racional. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui. Eu estou trazendo um conhecimento. Se nós temos, pela nossa cultura, e nascemos ali num núcleo, num ambiente em que um castigo faz parte, quando a gente discute, e eu, pelo raciocínio, pelos argumentos, consigo fazer quem está me ouvindo compreender de que o castigo não é a melhor forma de educar a criança, não é um modelo educativo, é um modelo punitivo, mas não é educativo, que tem os seus efeitos, nós vamos falar disso, mas eu estou no nível racional. É diferente de quando eu estou envolvida e eu desenvolvo um sentimento por aquilo. A minha resposta, o meu nível de consciência é outro. Então, essa criança que protege a formiga, ela não vivencia a experiência porque disseram para ela e ela tem um entendimento de que é preciso proteger os animais. Não é racional. Já foi trabalhado o racional, né? O pensamento, nós recebemos essa ideia, né? Então a família fala, né? O que é da sua cultura, então se diz que é preciso cuidar dos animais, mas isso é vivenciado, incorporado ali com as emoções. Isso se transforma num sentimento de proteção, que a criança vai crescer e vai exercer isso com todos os seres vivos. É um sentimento de proteção que faz com que ela haja, porque já está internalizado. Então, ela fala da mente absorvente, a Maria Montessori, é um período sensível em que a criança vai absorvendo isso tudo e constitui a sua personalidade. Nesse momento crítico que nós já conversamos, por que isso acontece com a criança? Porque é um ser espiritual que veio para cá e precisa se renovar, precisa se transformar, precisa desenvolver outros valores. Esse momento sensível é um momento em que ela precisa receber esses ensinamentos. Nós, pais, temos que estar conscientes para que possamos fazer esse cuidado espiritual muito maior do que o cuidado físico. O cuidado físico é importante nos primeiros dias de vida, nos primeiros anos de vida, mas o cuidado espiritual é superior. Nós precisamos cuidar do espírito que está reencarnando. E ele vai ali absorver todas essas informações, não é no nível racional. Essas informações vão ser absorvidas e transformadas naquilo que vai fazer parte de quem ela é. Então, vai fazer parte da sua personalidade e ela vai passar a agir no mundo pelos seus sentimentos, então o sentimento de proteção da vida. Eu posso ter isso racionalmente, porque alguém me disse, você tem que proteger, você tem que economizar água, né? Nós temos que economizar água. Só que está ainda no nível racional. O que acontece? Hoje eu vou tomar um banho mais demorado, porque eu mereço. Ou então, desperdiçou água, tudo bem, é só um pouquinho hoje e tal. A gente encontra desculpas, flexibiliza, ou seja, nós não adotamos de fato medidas de economia de água. Nós não fazemos isso porque isso não está nos nossos sentidos, né? Não faz sentido para a gente. Por isso
isso que estar conversando sobre o castigo, para algumas pessoas, não faz sentido. Elas continuam achando que o castigo e a punição, porque tem efeitos imediatos de interromper aquele comportamento inadequado, é o suficiente. Então, não faz sentido outras práticas, né? Conversar e mostrar, porque você quer uma forma de educar que realmente discipline a criança, é sermos adultos disciplinados com ela. Essa é a melhor forma. Então, nós vamos aqui discutir um pouquinho do que o Walter Barcelos está falando, né? Para conseguir harmonia no lar, harmonia nas relações, tá? Alguns pais aplicam castigo. Pais aqui, vocês sabem, né? Pai e mãe. Com energia, né? Um castigo aplicado com energia. Essa energia geralmente é a da raiva, porque nós estamos incomodados com aquele comportamento e, em geral, nós gritamos quando estamos punindo. Tá? Só para ficar claro, ele não está dizendo isso não, estou explicando. Então, é uma forma para dominar. Ele coloca as traquinagens, a balbúrdia, a violência, a desobediência. O que nos incomoda mais é uma criança desobediente. Que nós estamos dizendo para ela o que ela tem que fazer e ela quer fazer o que ela quer. E a gente não quer que ela faça o que ela quer, a gente quer forçá-la a fazer o que nós queremos. E não estamos aqui julgando se o que nós queremos é o melhor para ela, tá? Porque em geral não é. Se a gente for entender o desenvolvimento da criança pequena, em geral o que a gente está forçando a criança a fazer é aquilo que nos convém. E não o que convém a ela para o desenvolvimento dela. Nós vamos conversar muito sobre isso. Mas hoje nós vamos aqui focar um pouquinho mais. Então ele fala que a punição pode trazer tranquilidade ao ambiente familiar. Essa frase, você concorda? Tranquilidade quando a gente pune? Primeiro que quando eu estou punindo eu já não estou tranquilo. Né? Convenhamos. Quando eu estou punindo alguém, estou castigando alguém, eu já estou dominado pela raiva. Eu já estou inquieta, incomodada. Então, tranquila eu não estou nada. Então, eu vou punir com a intenção de criar um ambiente tranquilo. Então, se eu não estou tranquila e estou punindo para criar a tranquilidade, para ficar tranquila, e depois que eu estou punindo alguém, eu fico tranquilo? Existe isso? Isso realmente acontece? A gente tem uma falsa ideia. Isso é uma ilusão. Uma violência não gera paz. Nós já estamos vivendo um momento assim. Nenhum ato de agressividade, de violência, de castigo, de punição vai gerar paz. A paz, ela provém de um estado, né, de amor, de perdão. Então, quando a criança está fazendo algo que eu não gosto, para eu me manter tranquila, eu preciso compreender o que ela fez e me manter em paz, me manter consciente e perdoar. Compreender, às vezes tem que exercer a compaixão. E aí eu fico em paz. Esse é o exercício, né, da ciência da paz. Da gente compreender o que está acontecendo, exercitar um novo olhar sobre aqueles acontecimentos e sobre a criança. Já dá para a gente quebrar um pouquinho essa frase. É uma falsa ideia de achar que se eu castigar a criança, eu vou trazer uma tranquilidade. Eu vou trazer o quê?
Pensa o seguinte, se coloca no lugar da criança agora e ela tá fazendo lá a brincadeira dela, tá adorando fazer a brincadeira. Tem criança que faz birra, mas a gente discute a birra, né? Em outro momento, porque a birra nada mais é do que uma resposta de uma criança frustrada. Mas vamos lá. A criança lá tá fazendo aquilo que a gente não gosta. A gente manda a criança parar. Quando a gente já manda a criança parar, a gente já tá irritado, já tá gritando. Então já perdeu a tranquilidade, já perdeu o chão, né? Já entrou em desequilíbrio. Daí, a criança fica em que estado? A gente gosta de ser punido? A gente gosta de ser castigado? A gente gostaria de que alguém gritasse com a gente? Se a gente faz isso com a criança, você acha que ela vai gostar? Acha que ela vai ficar bem, vai sorrir, feliz da vida? Que ela vai, ó, tudo bem, eu vou aqui pro meu quarto, ficar de castigo, eu vou perder tudo que eu gosto, porque você vai me tirar tudo, né? Ou vou perder a sobremesa se eu não almocei, eu vou perder o brinquedo se eu não fiz a lição de casa, ou vou perder. Às vezes o castigo tá tão descompassado com a ação que a criança fez. Então a criança não almoçou tudo, então vai ficar de castigo, não vai ver televisão. O que a televisão tem a ver com o almoço? Nada. Só que a gente atrela, associa essas coisas e a criança vai entendendo. E quando ela já vai se desensibilizando, né? Ou então os pais esquecem que colocaram essa punição. E aí, minha mãe esqueceu que ela me pôs de castigo, sem televisão. E eu fui lá, perguntei, mãe, posso ver televisão? Ela, pode. Por quê? Porque a televisão é outro tema que a gente abre aqui, outro parênteses, que a televisão tem virado rede de apoio, né? As telinhas têm virado rede de apoio. E isso aí a gente discute em outro momento, porque afinal de contas, isso não pode substituir, né? As atividades da criança não pode substituir a presença, a companhia, a interação social. Mas vamos voltar lá no foco. A criança está feliz de ser castigada? Não. Em geral, ela se acha injustiçada e tem um exercício de um poder ali que se acha justo. Nós nos colocamos nesse lugar de um juiz justo, porque eu estou fazendo educar a criança, porque ela tem que fazer aquilo que eu estou dizendo, porque aquilo que eu estou dizendo é o correto. A gente se coloca nesse lugar. É um lugar de poder e que acha que nós agimos por justiça, né? Com justiça. E temos que fazer essa avaliação. Será? Ou será que nós não estamos agindo por egoísmo, por querermos as coisas do nosso jeito? Fica aí a pergunta. Então vamos lá. Ela não ensina nem disciplina. Quando aplicada numa situação extrema, então aconteceu uma situação grave, né? A criança às vezes fez alguma coisa, bateu em alguém, enfim, a gente precisa agir naquele momento. E vamos dizer que naquele momento que a criança, por exemplo, agride outra, eu preciso intervir e até afastar a criança daquela situação. Ela pode até sentir que está sendo punida por ter sido afastada, mas a gente vai precisar ser enérgico naquele momento. Aquilo que não pode ser feito, por que não pode ser feito? Porque fere a si mesmo, coloca em risco a integridade física e psicológica, coloca em risco a integridade física e psicológica do outro e coloca a integridade física do ambiente, né? Então a gente não pode depredar o meio em que a gente vive. Então tem coisas que realmente a gente não pode fazer porque estamos vivendo interações sociais num meio compartilhado. Novamente voltamos que nós temos que respeitar regras sociais. Então, nós precisamos intervir. Agora, como que nós vamos fazer isso? De modo que a criança possa ser educada e não punida. Mas ela tem que ser, às vezes, retirada, contida, acalmada, porque o cérebro de uma criança que está nervosa, que está irritada, é um cérebro que está desconectado completamente do racional. Então, se o racional dela ainda está se desenvolvendo, a
aquele momento que ela está tomada pela emoção, então é um sequestro emocional, ela está retirada, ela está envolvida na emoção, não adianta ficar de conversa. É preciso acalmar a criança. Depois conversa. Tá bom? Então, é interessante que a gente faça uma intervenção, mas não é brigar, não é gritar. Porque se a criança está nervosa, se a criança está agitada, se a criança está com raiva, eu vou intensificar. Então, lembra que para transformar um ambiente tranquilo, eu preciso agir de forma tranquila, pacífica, equilibrada, sensata. Mas com firmeza. Por isso que Jane Nelson vai falar na disciplina positiva de gentileza com firmeza. Deixar de punir não é fazer o que a criança quer. Não é atender os desejos da criança. Deixar para lá, deixar toda a balbúrdia acontecer. Não é isso. Não podemos cair na permissividade e também no autoritarismo. É desse equilíbrio que a Jane Nelson trata nesse livro Disciplina Positiva. Disciplina é buscar, educar para que haja esse equilíbrio. E esse equilíbrio tem que partir de nós, tá? Então, para a gente chegar na criança, tem que estar isso em nós, fazer parte de nós. Então, a punição, ela gera perturbação. E ele ainda até coloca que se isso é constante num lar, ali pode ter um núcleo de obsessão espiritual. Então, nós precisamos, se andamos muito irritados, brigando o tempo todo com a nossa criança, estamos nessa desarmonia, perturbação, nós atraímos mais perturbação. Então, o que nós precisamos é de uma assistência espiritual. É preciso estar com a criança na evangelização e a gente precisa dar esse suporte, às vezes fazer um tratamento, tá? Então, considere essa possibilidade se nas relações aí há muita perturbação, está muito conturbada. E aí ele vai usar um livro, ele termina ali o trecho, é bem curtinho, bem enfático, mas ele usa um trecho desse livro que eu vou tomar aqui só o iniciozinho, para a gente não ficar aqui com o vídeo também muito longo. A força do castigo está em silenciar, não em refutar. Então, é uma citação que ele coloca, Samuel Johnson, em Sermões. A força do castigo está em silenciar. Então, quando eu estou castigando alguém, eu estou silenciando aquela pessoa. Não é só silenciar dela não falar. Ela deixa de falar, mas ela deixa de expressar aquilo que ela sente. Às vezes a gente pune a criança e diz que ela não pode nem chorar. Pode chorar não. Não pode ficar zangada não. Claro que ela pode. É a emoção que ela tem. E a gente quer coibir, quer oprimir. Isso é uma opressão. Ele vai dizer, há uma enorme diferença entre adquirir disciplina por identificação com aqueles a quem se admira e ganhá-la por imposição autoritária. Só essa frase, olha quanto conteúdo, quanta riqueza aqui. A disciplina, como ela quer dizer educação, a gente vai receber, vai assimilar, vai ser uma conquista, porque nós nos identificamos com aquelas pessoas que também são disciplinadas, que também agem de forma corretas, né? Se a gente está aqui usando, né, os ensinamentos de Jesus, aquelas pessoas que respeitam as leis divinas, que estão ali, são discípulos do nosso Mestre Jesus,
a gente olha para essas pessoas, a gente as admira, a gente quer ser como elas. Então, nesse caso, olha só, a gente olha e fala assim, ela faz isso, eu quero ser igual a ela, então eu vou fazer igual. A criança, quando ela segue os exemplos do pai e da mãe, porque ela admira o pai e a mãe, e ela entende que aquilo ali que os pais fazem é o que deve ser feito, é a forma de ensinar, por identificação, pelo exemplo. Então, existe a diferença. Disciplinar através desse caminho e através do caminho da imposição. Então, o uso do poder autoritário, em que você vai fazer aquilo que eu estou mandando e não aquilo que eu estou fazendo e estou dando exemplo. A diferença. Algumas vezes, dolorosamente infligida, porque bate. Se usa de chinelo, se usa de pomada, você vai fazer o que eu estou mandando porque eu estou dizendo. Esse é o uso do poder, da autoridade, em que a criança tem que se submeter, caso contrário, ela sofre. Então, a gente acha que pelo sofrimento de alguém é que a gente vai fazer se alguém feliz. Não combina? Que a gente vai fazer alguém educado? Que a gente vai conquistar alguma coisa boa vindo do sofrimento. O sofrimento, ele é um sinal, mas ele não é a transformação. O sofrimento é algo que se evita. A dor, não. Mas o sofrimento é algo que a gente pode evitar. A gente pode escolher o caminho do amor e não o do sofrimento. A dor, quando eu falo que a gente não evita, porque a dor está atrelada a uma experiência mais física. Sofrimento é uma experiência psicológica, emocional, que a gente não precisa. Posso ter uma maior dor de barriga, mas eu não preciso sofrer por causa dessa dor. Agora, quando alguém querido meu desencarna, eu posso sentir esse sofrimentozinho que vem da saudade e ainda assim, que tudo bem, eu entenda que a pessoa continua, não morreu, a vida continua, mas algumas pessoas entram em luto, que é um sofrimento dessa ordem emocional, psicológica e tal, faz parte. Também para a gente não desviar do assunto, só para entender e que não precisamos infligir dor, sofrimento para ninguém. Porque se somos discípulos de Jesus, não é esse o caminho que ele quer. Ele veio pregar o amor. Então, a disciplina imposta a uma criança será provavelmente contraproducente, até mesmo prejudicial. Então, já vi que pelo nosso caminhar aqui, nós não vamos poder discutir a fundo isso, eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Você achou interessante a gente começar a discutir sobre o castigo e que ele é contraproducente? Ou seja, a gente quer usar o castigo para a criança nos obedecer e o efeito que vai ter é outro? Quais são os efeitos que a gente vai acabar produzindo quando usa o castigo? Nós vamos falar também da mentira no próximo vídeo. Nós vamos continuar essa discussão com um pouquinho mais desse livro e da disciplina positiva, que os dois combinadinhos aqui, nós vamos entender o que se passa quando a gente usa o castigo e o que acontece com a criança. Fica aí aberta essa possibilidade de você se inscrever para o nosso encontro ao vivo, nas sextas-feiras, respondendo aí ao formulário. Quero desejar a todos uma ótima semana, fiquem com Deus, no coração, Jesus guiando os nossos passos, e eu agradeço sempre a sua presença. Se gostou da nossa conversa, você já sabe o que fazer, compartilhe aí para mais gente, para a gente formar esse grupo, essa corrente do bem. Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.